Inicialmente, gostaria de saudar Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio de Mello, o senhor subprocurador Marco Rizzi, outras autoridades que temos aqui, e me dirigir, claro, aos colegas e amigos participantes desse simpósio, como nossos assessores. Eu queria, inicialmente, informar que eu represento o Ministério do Trabalho oficialmente. A minha função é presidente da Fundacentro, a indicação é do ministro do Trabalho, e eu conto aqui com meus assessores, para que isso fique bem claro, primeiro com exatamente o doutor Domingos Lino, que aqui está presente, que foi quem coordenou o tal trabalho de 2004, foi meu assessor nessa apresentação, reunindo bastante informação, e também de uma outra servidora do Ministério do Trabalho, a dona Maria Emília, que também está aqui presente. Portanto, não é representação nem pessoal, nem da Fundacentro. É apenas o presidente da Fundacentro representando o Ministério do Trabalho. Eu gostaria, nesse momento, também de passar... Eu que tenho que passar, né? Agora tem que aprender essas coisas. Eu queria iniciar essa exposição lembrando... E queria fazer uma citação, na verdade, de uma pessoa ímpar. Tem muitas pessoas que são ímpar, mas uma pessoa ímpar. Porque é um grande advogado, eu diria, mais do que isso, um intelectual, líder de uma revolução e que chegou à presidência da República. Essa homenagem tem que ser feita a ele, porque hoje se comemora 58 anos da sua morte. Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas, que criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, como uma única entidade. Nós não teríamos certos debates aqui se a área do trabalho estivesse de verdade integrada à área de desenvolvimento. A segunda questão importante é quem criou, afinal, a Justiça do Trabalho no Brasil. Então, nada melhor e mais correto do que homenageá-lo nesse momento. Até porque, há 58 anos atrás, na sua carta testamento, ele denunciava a integração de empresas estrangeiras que tinham altos lucros no Brasil com outras forças para desestabilizar o regime dos direitos dos trabalhadores. Não pode haver nenhuma outra manifestação mais importante do que essa, do meu ponto de vista histórico, do que essa do presidente Getúlio Vargas. Aqui ele mostra suas qualidades de intelectual nessa frase, onde entendia que os processos, as doenças que ocorriam, estavam condicionadas sob uma forma de produzir. E é que o conhecimento delas é que nos levava a poder ter soluções sanitárias bem-sucedidas. É o chamamento dele, nesse momento, para pensar sobre isso. Qual é a nossa solução para esse momento da nossa economia, para o momento do desenvolvimento brasileiro? Essa é a chamada que eu queria trazer no início da apresentação. Queria passar muito rapidamente por questões que foram abordadas por outros expositores aqui, e que de maneira competente, sem dúvida nenhuma. Passando rapidamente, não tem como enganar na literatura que todas as formas do amianto, do asbesto, são causadores de doença. Isso está muito bem comprovado, que não é qualquer doença, são problemas graves, crônicos, irreversíveis, por qualquer tipo de forma de tratamento. E que tem, de uma maneira ímpar, porque poucos processos
são tão nítidas a ligação entre uma única causa e um efeito, e múltiplos efeitos. É mais comum nas patologias que nós tenhamos muitas causas contribuindo para um efeito. Esse é dos casos mais típicos de uma causa produzir várias doenças. Um outro consenso que nós poderíamos lembrar aqui: quais são basicamente essas patologias? Já foi abordado. Não há falha na literatura sobre o conhecimento sobre a carcinogênese associada ao amianto. E o que já foram, outros já falaram sobre a questão do período de latência desses agravos. Há, no entanto, o problema da magnitude no Brasil problemático por várias razões. Nós temos dificuldades diagnósticas e de registro de casos. Nós temos uma sociedade que a formação médica é voltada para o mercantilismo, é voltada para as doenças que podem gerar mais remuneração, que podem usar mais tecnologia. É uma verdade cristalina na nossa sociedade, diferencialmente de outros países. Não é igual a tudo. A segunda questão é da sonegação voluntária dos diagnósticos. Isso há relatos bem claros sobre isso. E também esse próprio fato aqui constatado, que muitas dessas ocorrências vêm depois da demissão ou aposentadoria, dificultando pensar até sobre qual é o diagnóstico, entrando na categoria comum de doenças de que não é importante a causalidade ligada ao trabalho. E depois nós conhecemos a desigualdade do nosso país, áreas em que não temos condições, na verdade, de ter recursos diagnósticos adequados. Os riscos associados à exposição foram abordados aqui já, especialmente pelo Gustavo Franco, do Ministério da Saúde, Dr. Algante, que representa a Fundacentro, esse sim, representa a Fundacentro nessa reunião, que estuda há 20 anos esse problema, Hermano Castro, que também está presente e falará depois, Fernanda Gianazzi, outros farão uma apresentação melhor do que eu sobre a questão ocupacional. E nós já passamos aqui, a contribuição do Ministério da Previdência foi importante nisso, mas não custa lembrar rapidamente uma sequência de que custos dessa doença. A gente ouviu falar mais talvez nas questões ligadas à economia como grandes lucros ou grandes vantagens econômicas, e a gente tem que lembrar o contrapeso disso, como fez Paulo Roberto. E é uma coisa que extravasa a economia. Eu lembro também um outro presidente da República que afirmou na terceira Conferência Nacional de Saúde, em 1963, o governo dele, o governo considera que o homem e a sua saúde são a maior riqueza do país. João Goulart. É essa que é basicamente a questão, é o sofrimento associado a alguma coisa que, nesse caso, está nas suas condições de sustento no trabalho e que leva a sofrimento familiar e custos diretos de assistência, incapacitação, morte prematura. E nós não vamos passar adiante em todas as questões que já foram abordadas aqui. Queria trazer apenas um slide de literatura estrangeira. Um único slide para mostrar a defasagem entre o consumo e a ocorrência dos casos. E aqui é mostrar que a parte maior de todas essas histogramas, essas barras do histograma, ela é de crisotila. Não é na parte mais baixa do gráfico que tem das outras formas de amianto. E mostrar o tempo depois da eliminação que ainda ocorre em casa seria uma geração, para mostrar uma geração como se comporta.
nos problemas, como disse Paulo Roberto aqui, que nós vamos ter ainda à frente, que são cada vez maiores, porque nós podemos ver a partir de informações que eu também posso apresentar aqui rapidamente. Esse gráfico é para mostrar essas tendências de consumo do amianto, porque é importante pelo outro gráfico, que exatamente porque nós temos uma causa única para muitos efeitos, o trabalho epidemiológico fica muito facilitado. Não é necessário bater cabeça com a dificuldade que temos no registro de casos. Hoje se tem clareza da associação do consumo per capita numa sociedade de amianto com a quantidade de adoecimento. Portanto, o estudo da produção e o consumo per capita nos dá informações valiosíssimas sobre o que se espera na sociedade em termos de adoecimento por causas relacionadas. Aqui é para mostrar que nas Américas, isso até o ano 2000, em 50 anos, praticamente todos os países de alto consumo e de consumo relativamente baixo per capita reduziram a menos de 0,32 fração de são 320 gramas per capita. O Brasil continuava a 0,76, mas nós sabemos que hoje está aumentando de novo o consumo per capita. Estamos a quase 1 em 2011. Queria agora comentar um pouquinho do que foi citado aqui, do que é a regulamentação atual. Essa NR15, que foi comentada, é de 1978. O anexo 12, no entanto, que fixou limite de 2 fibras por centímetro cúbico, é de 91. E, a rigor, o momento em que entra, porque essa NR pega outros problemas de insalubridade, e que, de verdade, começa a ser lidado o problema, mais rigorosamente, do asbesto no Brasil. Eu acho fantástico que só em 91 tenha começado isso. E algumas coisas que tem dentro dessa NR aí estão colocadas para conhecimento. Chamando a atenção que esse limite é 20 vezes maior do que advogado aqui, por exemplo, eu acho que foi o Dr. Scliar, que lembrou que 0,1 é alguma coisa que se procura num lugar que minimamente tenta fazer um trabalho de controle mais efetivo. Mas é permitido pela legislação nossa que tem até 2 fibras por centímetro cúbico, 20 vezes maior. Aqui é um mapa construído e publicado agora pelo boletim epidemiológico que se faz feito agora na Bahia, que informa de 91 para cá, portanto, temos dados de distribuição de empresas que usavam amianto, especialmente de várias minas que tem no Brasil, só chamando a atenção que aquela que já foi citada aqui de Minasul, em Goiás, é a única efetivamente ativa. Não é a única sob controle total. Eu estive esta semana na Bahia e a gente teve informação clara que frequentemente tem exploração clandestina. Algumas, de vez em quando, fazem algumas ações de lá sem conhecimento. Queria voltar agora para alguns dados também do Ministério do Trabalho, já que a gente representa. Esse quadro mostra como existe um cadastro, quais são as empresas cadastradas nesse momento que utilizam o amianto no seu processo como matéria-prima. São 51 empresas cadastradas. Essa é a obrigatoriedade de cadastramento, que envolve 10.500 trabalhadores. Sendo que nas áreas mais específicas que trabalham com amianto não chega a 2.000.
outra informação importante é olhar o trabalho de fiscalização do Ministério do Trabalho, né, de seus auditores, sobre essas 51 empresas, nos últimos 30 meses. As letras são pequenas, eu vou chamar a atenção de 3 dos itens mais frequentes, os 3 itens mais frequentes. O primeiro é aquele que envolve inobservância da NR15, no seu item de anexo 12, exatamente. Ou seja, aquele que é do controle de asbestos. São 95 observações que precisavam ser corrigidas nessa época e que envolve, para exemplo do que é, falta de controle no local de exposição. Não existe mensuração. Entrega de matéria-prima a empresas que não são cadastradas. Eliminação de resíduos inadequados. Impedimento ou tentativa de dificultar o acompanhamento do nível de poeira de asbestos. Ausência de divulgação para os trabalhadores de informações sobre a quantidade de asbestos. Falta de limpeza e conservação adequada das roupas e do ambiente de trabalho. Rotulagem inadequada dos produtos. Esse é o tipo de coisa que, pela política, não dá autuação, porque teria que ser educativa para o empresário corrigir. São 95 dessas observações. O segundo grupo mais alto de constatações irregulares é referente ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. São aí 52 observações inadequadas, sendo que 5 mais levaram à autuação. Falta de programa. Falta de exame periódico. Falta de exame demissional. O outro grupo, eu tenho aqui 41 observações também com 2 autuações. Programa de prevenção de riscos ambientais. Disposição inadequada. Basicamente, podendo colocar medida insuficiente e falta de controle ambiental de modo geral em redor da fábrica. Este é um resumo do que é o uso controlado no Brasil. Nós não podíamos deixar de falar nesse problema, inclusive questão de mão de obra, no que eu chamo de desafio de Minasul. Eu creio mesmo também que a preocupação é verdadeira sobre uma comunidade que se organiza em torno de uma mina. Não é único no mundo, já aconteceu em outros lugares, os países sobreviveram, há muitas mudanças tecnológicas que levaram a que se tivesse que redistribuir a mão de obra. Nós tivemos na Inglaterra um processo de tirar o carvão das casas e acabar com a poluição, que acabou e depois substituiu a energia para até, inclusive, energia nuclear. Aqui os países sobrevivem e se organizam para isso. Nessa fábrica trabalham quase 660 trabalhadores, o número que se tem. E é verdade, 16% da economia dessa cidade é baseada nisso. Mas eu achei que para quem se fatura 300 e tantos milhões por ano, a contribuição para a prefeitura de 3,2 milhões é irrisória. Eu queria passar desse momento de mostrar como seria a situação para uma questão fundamental que eu diria que pode nos ajudar a uma nova abordagem na questão do amianto no Brasil. E eu falo, eu não tenho quando colocar, se é 5 minutos eu tenho que correr, mas eu vou correr.
Vai fazer muito tempo, então eu tenho que falar um pouquinho. Vossa Senhoria tem os 5 minutos. Eu sou o último, às vezes, essa prerrogativa, né, de pouquinho mais. E teremos, posteriormente, para podermos retornar às 14 horas, um almoço frugal. Isso, tá bom. Não, eu queria falar sobre... eu sou muito caro a Jeffrey Rose, e eu queria falar um conceito que ele tem, que hoje, para mim, ficou demonstrado aqui, que a gente deve avaliar quando quer controlar risco, seja o que for numa população, numa comunidade, avaliar sempre duas estratégias que ele chamaria uma estratégia populacional e uma estratégia de alto risco. O alto risco, ministro, é muito da moda. Mas eu lhe confesso que eu tenho as minhas tendências. Eu digo que ele está muito associado a um destino de fracasso e de repetição. O alto risco nunca desaparece. Só um enfoque populacional, que a gente diria mais radical, é que é capaz de eliminar risco. Eu não vou estender nisso, mas eu queria dizer uma máxima que costumava Jeffrey Rose dizer, que era o seguinte, e está escrito nos seus livros: um baixo risco numa população muito grande produz mais casos do que um altíssimo risco em populações limitadas. Nós vimos os números hoje aqui. Nos casos de mesotelioma que apresentou o Paulo Roberto, tinham 8 casos ligados, nos 10 anos, ao local de trabalho, e 174 difusos. Se eu olhar o número que apresentou aqui Gustavo Franco, de 900, quase 900 casos de mesotelioma, não são, portanto, a soma dos dois nos mesmos 10 anos, nós veríamos que o risco na população geral do Brasil é de 5 casos de mesotelioma por 1 milhão de habitantes. É baixo. Nos trabalhadores, que são 15 mil, mais ou menos, nesse setor, seria 2,5 por 1.000, quer dizer, um risco muito maior. Mas o que vocês estão vendo? Produz muito mais casos na população em geral do que nos trabalhadores. Portanto, o controle dos locais de trabalho é incapaz de resolver o problema das doenças associadas ao amianto. E tem sido o erro sistemático da abordagem sobre esse assunto que tem levado o Ministério do Trabalho. Esta abordagem tem que ser populacional. Eu vou encerrar mostrando que tem algumas questões que a gente trabalha para o enfoque populacional e que tem uma vantagem muito grande. Banir o amianto é saudável e desejável. É factível, tecnológica, financeira e operacionalmente. Responde aos compromissos com os trabalhadores e a sociedade brasileira como um todo. E é um passo importante na inserção do Brasil no processo civilizatório mundial. Muito obrigado.